Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo mundo aqui na jornada Renovação da Mente. Gente, estou muito feliz mesmo porque a gente tem divulgado, falado bastante sobre renovação da mente e muitas pessoas têm sido alcançadas por essa mensagem. E eu estou muito feliz aqui em poder compartilhar muitas coisas que eu tenho aprendido através da palavra de Deus, através de pessoas experientes, através também da jornada da vida, né? O chão de fábrica ali todos os dias. Eu quero dar uma boa noite para todos vocês aqui que estão acompanhando ao vivo comigo essa primeira aula da renovação da mente. Gente, eu tenho preparado com muito carinho para vocês, eu tenho certeza que vai ser muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. E assim, eu quero saber com quem que eu tô falando aqui, né? Afinal, o objetivo é a gente ter o máximo de interação possível. Eu quero que vocês se comuniquem comigo, gente. Vamos lá. Eu tô aqui com a minha tela, acompanhando os comentários aqui do lado. Talvez algumas vezes eu vou olhar pro lado aqui, mas é porque são os comentários, tá? São vocês que estão falando comigo. Então eu quero saber quem é que tá conectado aqui comigo. Já quero dar boa noite a Polilana, lá de Mato Grosso. Bruna Ângela, Darcilene, falam de onde vocês estão escrevendo, gente, só para ter uma ideia. Boa noite, dona Silvana. Dona Silvana tá aqui com a gente. Quem mais? Fernanda Pinto, Ana Carolina, Samuel Ribeiro, Jéssica Neumann, Daniel Santos, Eduardo Muniz. Quem mais? Márcio Oliver. Quem mais? Arícia, Amanda de Belo Horizonte. Temos a Girlene de Porto Velho, Rondônia.
Caraca, meu, bastante gente, muito legal mesmo. Vocês estão preparados, gente? Vocês estão preparados? Vocês vieram até aqui porque realmente vocês têm muito interesse em conhecer mais sobre a renovação da mente, como nós podemos renovar a nossa mente diariamente. Afinal, assim como você, também tive que lidar com todo tipo de crise, de ansiedade, passando pela crise existencial, síndrome do pânico, né? Já tive com 21 anos de idade, queridos. Eu fiquei 8 meses lidando com a síndrome do pânico, que é uma ansiedade, é um distúrbio de ansiedade, né? Vamos dizer assim, eu não sou muito perito para falar sobre isso, mas eu sei exatamente o motivo que você está aqui. Você está cansado de viver as mesmas coisas, de viver no nível raso, de viver sempre na superfície da vida, quando na verdade a palavra de Deus nos instrui, nos encoraja a mergulharmos nas profundezas do rio de Deus para descobrirmos as riquezas que estão em seu coração. Eu tenho certeza que você não quer continuar mais vivendo a vida da forma como você tem levado, que você quer prosperar em todas as áreas da sua vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou me referindo apenas a dinheiro, né? Talvez alguns aqui podem, tá falando de dinheiro. Não, não é isso. A prosperidade é a alegria interna dentro do nosso coração. Você sabia que as escrituras não incentivam tanto a riqueza quanto a pobreza? Porque a pobreza é sinônimo de escassez, enquanto a riqueza é o acúmulo dessas riquezas. É quando você tem uma mente individualizada, egoísta, uma mente onde é ferida, né? Se move por medo, se move por ansiedade, desânimo espiritual, também sobre vergonha, culpa. São coisas que você carregou até aqui, que tem te atrapalhado de você experimentar o amor de Deus todos os dias na sua jornada e, claro, renovar as suas mentes. Porque quando a gente fala de renovação da mente, nós estamos falando de renovação da mente diária, que Paulo fala lá em Romanos 12:2. Mas não se conforme com o padrão deste mundo. Ou seja, a nossa mentalidade, a mentalidade de um discípulo de Jesus, não é uma mentalidade do mundo. A gente não pensa como o mundo, a gente não anda como o mundo, a gente não fala como o mundo. Nós temos a mente de Cristo. Mas ele fala que não é para nós nos conformarmos, não é para você lidar com as coisas como tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, quando não está tudo bem, quando não está maravilhoso. É só você ver ao redor, né, as coisas acontecendo, né, os problemas, notícias ruins, notícias trágicas que tem de alguma forma atacado o fundamento da fé do seu coração, roubado a sua alegria, roubado a sua identidade. E quando ele fala transformar-vos pela renovação da vossa mente, olha aqui que ele está dizendo, ele está trazendo uma chave para nós. E ele diz que para nós experimentarmos as promessas de Deus é necessário de uma transformação. Aonde? Na nossa mente. Ele não fala para nós transformarmos no comportamento, e sim na mente, porque a mente, ele é um campo de batalha, onde nós lutamos constantemente entre pensamentos de fé, que nos faz confiar em Deus, e pensamentos de medo, que nos faz preservar a nossa própria vida. E aí ele fala sobre isso, a renovação diária. E é o que nós vamos trabalhar ao longo desses 4 dias que eu preparei com muito carinho para vocês. Primeira aula nós vamos falar sobre identidade e propósito hoje. Amanhã nós vamos falar sobre como renovar a nossa mente diariamente. Não é uma renovação apenas no domingo, mas diariamente, todos os dias. A gente vai vencer aqui o desânimo, a frieza espiritual, nós vamos vencer o medo, vamos vencer a vergonha, a culpa. São elementos, são inimigos do nosso coração e da nossa alma, da nossa mente também. Eu quero te ajudar aqui a você vencer as batalhas da sua mente, que é a terceira aula, né, que nós vamos tratar, como vencer as batalhas na nossa mente. E por último, a quarta aula, nós vamos falar sobre prosperidade bíblica, prosperidade do reino. É por isso que a palavra de Deus nos encoraja a prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Está entendendo? É o desfrutar de uma alegria interna, uma explosão dentro do nosso coração. É necessário sermos cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa jornada. É isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite.
se acomode aí, se organize. Antes de mais nada, eu quero já pedir para vocês, né? Para vocês se inscreverem no canal, tá vendo aqui, ó? Aperta no botão aí, se inscrever no canal, tá certo? Para você receber os vídeos em primeira mão aqui nosso. Também eu vou pedir para que vocês compartilhem este vídeo. Manda lá no grupo do WhatsApp da sua família, para os seus amigos. Chama todo mundo aqui para vir participar com a gente. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo e também, claro, que vocês curtam esse vídeo para que o YouTube ele entenda que é um conteúdo relevante, ele entrega para mais pessoas. Ou seja, quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas serão transformadas. Então, vamos gerar uma comunidade aqui de pessoas que serão transformadas pela renovação da mente. E eu quero que vocês também, que a gente possa utilizar uma hashtag aqui. Comenta aí para mim, coloca aí, renovação pela palavra. Renovação pela palavra, escreve para mim aí. Renovação pela palavra. Coloca aí, hashtag renovação pela palavra. Nós vamos sermos renovados pela palavra, tá certo? Coloca aí, que eu tenho certeza que vai ser bem. Se eu tinha falado aqui dos negócios, nem tinha aparecido. Agora apareceu. Eita! Essa equipe tá boa demais. Olha só, então vai, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curta o vídeo, comenta aí também, coloca aí nos comentários renovação pela palavra. E essa hashtag nós vamos usar também para propagarmos ainda mais essa jornada. Quando essa live terminar, você pode fazer um print, gravar aí a tela e tal, e aí você posta lá nos seus stories do Instagram usando a hashtag renovação pela palavra, para a gente conhecer vocês, saber que vocês estão aqui conectados conosco, tá bom, gente? Também um outro aviso importante aqui que minha equipe acabou de passar para mim, esse conteúdo ele faz parte da Escola Cultura do Reino. Nós iremos abrir as vagas para a terceira turma da Escola Cultura do Reino. Escola Cultura é o nome, né? A gente vai abrir nos próximos dias, vou mandar um link para vocês aqui de inscrição, para vocês receberem em primeira mão, já logo de cara, sobre a Escola Cultura. Então, a Escola Cultura é poderosíssima. Muito do que a gente tem vivido no presencial, através das nossas escolas presenciais, como a Wake, quem já foi na Wake sabe, a gente compartilha com vocês. Serão 20 módulos que você pode assistir no seu tempo, de qualquer lugar, no seu ritmo. E também teremos um tempo de discipulado uma vez por semana. Então, todo esse conteúdo que eu vou compartilhar gratuitamente com vocês faz parte da Escola Cultura, que vai ser assim poderosíssima e vocês receberão em primeira mão aqui os avisos. E também peço que vocês que ainda não estão cadastrados no site lá da renovação.culturadoreino.org, que você clique no link que está na descrição e vai aparecer no chat também para você fazer o seu cadastro. É importantíssimo para você receber todos os conteúdos exclusivos e os links das transmissões também, tá, gente? Então não saiam dos grupos do WhatsApp, é importante que você esteja lá, tá certo? Então, eu acho que é isso, né, galera? Vamos lá, então? Vamos aprender aqui sobre identidade e propósito. Me confirma aí se o áudio tá ok, se a imagem tá bem para vocês. Olha lá, o pessoal já tá comentando ela com a hashtag renovação pela palavra. Ótimo, ó que bacana. Verusca, Cauane. É isso aí, gente. Coloca aí hashtag renovação pela palavra. Compartilha também esse vídeo aí, beleza? Bom, vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. Vocês estão prontos? Vamos lá. Eu queria começar aqui orando junto com vocês. Nós já oramos aqui nos bastidores, mas eu queria orar junto com vocês também, porque é importantíssimo a gente começar através de oração, tá bom? Senhor, eu te agradeço por essa noite. Eu oro pela vida de cada um aqui que está conectado comigo, Deus. Eu peço que o Senhor nos dê um espírito de revelação e de sabedoria na palavra, para que nós venhamos a compreender, entender e também, Senhor, praticar a palavra de Deus, porque nós cremos que nós precisamos crer na palavra, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática a tua palavra. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.
Bora, gente, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem comigo na Bíblia, aí, em Gênesis capítulo 27. Nós vamos ler no versículo 18. Olha o que diz. Vamos lá. Estou acompanhando aqui os comentários. Vamos lá. Diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Presta atenção nessa pergunta aqui de Jacó para o seu filho, né? Jacó, ou melhor, Isaac para o seu filho Jacó. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Aqui nós vemos Jacó dizendo que ele era Esaú. Pega isso aqui. Versículo 22. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Versículo 24. Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Cara, isso aqui é muito poderoso, esse negócio de identidade. Você vai entender. Já lá em Gênesis 28, versículo 3, diz assim: que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos, que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Versículo 9, Esaú foi à casa de Ismael e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naibote. E aqui a gente vê que a história, ele foge, né? Ele foge porque ele se passou por alguém quem ele não era. Isaac pergunta ao filho: quem é você, meu filho? E Jacó responde: sou eu, pai, Esaú. Presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção. Aí quando nós vamos avançando um pouco mais, ele foge. Aí teve um determinado momento que ele sente falta da casa, né? E ele propõe voltar para o seu lar. Aí nós lemos lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22. Se você estiver escrevendo, anote aí. É importante que você anote, porque esse conteúdo você vai ter acesso a ele aqui agora, tá, gente? Então, fica presente aqui para você anotar aqui que eu vou compartilhar. Gênesis 32, versículo 22. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs um val do Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia ir com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Presta atenção, isso nos faz lembrar Isaac perguntando para Jacó: quem é você? Esse homem pergunta para Jacó aqui: quem é você? E ele respondeu: Jacó. Você percebe que ele não respondeu eu sou Esaú? Ele responde: eu sou Jacó. Versículo 28. Então disse: seu nome não será mais Jacó. O homem, olha só que o homem de Deus disse para ele: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Meu Deus, cara, Jacó, a gente tem aquela vaga lembrança, né, que é um enganador. E aí ele engana seu pai, engana seu irmão, engana toda a sua família, foge. Aí em um determinado momento ele propõe voltar. Aí de repente ele tá ali arrumando as coisas, ele tromba ali com o homem de Deus. Aí aquele homem de Deus chega e pergunta para ele: quem é você, cara? E ele responde: sou Jacó. Por quê? Ele estava diante de Deus. Ele parou de ser aquilo quem ele não era. Ele parou de ficar tentando ser outra pessoa da qual ele não era. Aqui está o ponto de partida para a nossa jornada da renovação da mente, queridos. Aqui está o ponto. É você parar de ficar tentando ser quem você não é e o que você não foi chamado para fazer só pelo fato das outras pessoas serem bem-sucedidas.
Olha que importante isso. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele teve um encontro com Deus face a face. E quando nós temos um encontro com Deus face a face, não há mais espaço para mentiras, não há espaço mais para medo, vergonha, culpa e qualquer outra coisa que a gente fica inventando e até mesmo criando para que a gente deixe de ser nós mesmos e fazermos aquilo que foi confiado em nossas mãos, queridos. Isso aqui é extremamente importante. E Jacó, enganador, Israel é aquele que luta com Deus. Mudou a história de Jacó e Deus também quer mudar a sua vida. Você quer passar por uma transformação e nós vamos ver que a transformação vem pela palavra de Deus diariamente. Para vencer o medo, vencer a culpa, vencer a inconstância, a frieza espiritual, a vergonha que nos aprisiona, que nos impede de prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Versículo 29, olha o que diz. Jacó diz: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Cara, é isso que Deus quer fazer com você. Talvez você fique assim: ah, Deus, faz um milagre em mim, me abençoe, me faça... E deixa eu te falar uma coisa, Deus já te abençoou nas regiões celestiais, você já é aceito, você já é abençoado, você é um filho de Deus se você entregou a sua vida ao Senhor. Entenda isso, isso faz parte da renovação da mente. A sua mente, ela passa por uma transformação diariamente, e o abençoou ali. Versículo 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e minha vida foi salva. Oh, vamos lá, gente. Vamos lá. A vida foi salva porque ele viu Deus face a face. Sabe que Deus era esse? É o mesmo Deus que encontrou Paulo, a ponto de Paulo dizer: eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Ou seja, cara, ele quer ser encontrado em Jesus, porque a identidade, a nossa identidade está escondida em Jesus. Há uma passagem bíblica muito poderosa que diz que a glória de Deus é se esconder e a glória dos homens é encontrá-lo, é encontrar esse tesouro. E cara, você precisa parar de ficar procurando a sua identidade. A sociedade vive isso, eu vivi isso, né? Crises pessoais, crise de identidade. Passei a minha vida inteira procurando a minha identidade em mulheres, em dinheiro, em coisas, em experiências. Quando eu parei de procurar a minha identidade, comecei a procurar aquele que tinha a minha identidade guardada, eu descobri quem eu sou e eu entendi o que eu fui chamado para fazer. Deixa eu falar uma coisa, quando Jesus começou o ministério dele lá em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que ele foi batizado por João Batista e o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba e abriu-se o céu e uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Uau, cara, aqui está o ponto da nossa jornada. Enquanto o mundo quer ser quem eles querem, aqueles que submetem a entender e a receber a revelação de Deus como Pai, receberá a revelação de filho, o filho amado em que o Pai tem prazer. Cara, muitas pessoas transferem os seus problemas, as suas dificuldades que tiveram com seus pais terrenos para Deus, não conseguem olhar para Deus como um pai por conta das suas experiências ruins e traumáticas. Deixa eu falar uma coisa, os nossos pais erram, eles erraram porque não receberam o amor. E quando você não foi criado num ambiente onde havia espaço, né, uma cultura de amor, uma cultura de perdão, uma cultura de carinho, de afeto, de respeito, de honra, você vai crescer de uma forma totalmente desordenada. É por isso que você olha para uma figura eclesiástica, para uma autoridade, e você não se submete, porque você não entendeu essa linguagem, você tem grandes dificuldades, chega na fase adulta, sempre na dependência de outras pessoas, sempre vivendo
de forma dependendo da emoção dela, dependendo do dinheiro dela, sempre vivendo na dependência. Deus quer que você dependa não de pessoas, mas de Deus. Isso não significa descartar as pessoas. Sim, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, mas você precisa ter esse relacionamento com Deus Pai restaurado na sua jornada. Aqui está o ponto de partida, querido. Quando eu parei de ficar procurando quem eu era e eu comecei a falar, Deus, como diz Filipe, né? Um clamor da orfandade é mostra-nos o Pai e isso nos basta. Nós vemos um mundo marcado pela orfandade. Literalmente pela orfandade. Tá, mas você está falando de filiação, de paternidade, que tem tudo a ver com a nossa identidade. A nossa identidade é sermos parecidos com Jesus. Cara, a gente vai entrar um pouquinho no propósito um pouco mais pra frente, mas o ponto aqui é, pare de ficar procurando a sua identidade e comece a buscar aquele que tem a sua identidade. Porque quando você encontra ele, e você recebe a sua identidade. Você é o quê? Um filho amado. E olha que interessante. Jesus, ele recebe a unção do Espírito Santo e logo na sequência ele é levado ao deserto, cheio do Espírito Santo. Depois de 40 dias ele teve fome e o tentador se aproximou dele atacando com si. Não é um si condicional, é um si de dúvida na mente de Jesus. Se tu és o quê? Filho de Deus. Cara, ele tinha acabado de escutar de Deus, tu és o meu filho amado. Agora nós vemos o tentador dizendo, se tu és filho, como que pode um pai amoroso, bondoso, justo, compassivo enviar o seu filho ao deserto, um lugar árido, um lugar improdutivo, um lugar solitário? Aqui, para ser tentado ainda, não, eu acho que ele não é pai. Então, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Ele quis atacar a identidade de Jesus, de filho amado. Essa é a maior promessa, querido, que você pode receber em toda a sua jornada. Você pode esquecer de todas as outras promessas, mas essa é a única que você não pode esquecer, que você é um filho amado. De todas as coisas que o diabo quer roubar de você, é a sua identidade. Então, firme a sua identidade, mais ainda, para que você não fique com carência de atenção das pessoas e até mesmo necessitado de amor das pessoas. Você quer um exemplo disso? Uma mulher que não tem a sua identidade firmada por não ter recebido essas características dos seus pais na sua infância, na construção da sua jornada, ela vai querer o quê? O amor, ela quer ser amada. Então ela vai usar o sexo do homem para ter o amor do homem. Ao contrário, os homens também carentes de atenção, necessitados de amor, eles vão usar o sexo da mulher, vão usar o amor da mulher para ter o sexo dela. Você percebe que há uma geração hedonista que busca satisfazer seus próprios desejos, que vai levar uma quebra de aliança, pessoas que não têm compromisso nos relacionamentos. É por isso que estão vivendo o casamento, que estão vivendo os relacionamentos que estão vivendo. Deixa eu falar uma coisa, você tem a vida que você merece. Vamos lá. O que você merece? Você merece a crucificação, você merece ser condenado, você merece o fogo do inferno, mas Cristo Jesus morreu na cruz, não apenas para nos salvar do pecado, da morte eterna, mas também nos livrar da ira vindoura de Deus, ou seja, e também, principalmente, restaurar a nossa comunhão com Deus, cara. Você está entendendo? Porque o Evangelho da Graça, ele restaura a sua condição, quem você era e quem você é hoje. O Evangelho do Reino restaura a sua posição como reis e sacerdote. Se apropria, pelo amor de Deus, dessas verdades na sua vida, porque isso vai gerando ainda mais uma firmeza na sua identidade. Você não vai se esquecer. Então essa história aqui, voltando à história de Esaú, Jacó, Isaac, demonstra para nós que não vale a pena você ser outra pessoa além de você mesmo. Então seja você. Outro ponto importante aqui. Eu estou falando aqui, seja você mesmo, mas ao mesmo tempo tem um outro detalhe importantíssimo para firmar ainda mais a sua identidade. Toma nota. Vamos lá. O que o digital, as pessoas, os coaches aí e tal. Eu não sou coach, hein, gente? Não sou coach e nem quero ser coach. Eu sou pregador da palavra. Então nós vamos ser renovados pela palavra aqui. Olha só o que a teologia da prosperidade, os coaches falam por aí. Né? Eles enfatizam isso. Seja verdadeiro, seja autêntico, seja você mesmo. Vamos lá. É bom ser autêntico? É bom ser verdadeiro? Claro que é. A Bíblia incentiva a ser autêntico. Mas tem um detalhe aqui importantíssimo. Numa geração onde é incentivado ser você mesmo, quando nós nos deparamos
quando Jesus fala, agora falando se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, ele não está dizendo para você deixar de amar a si mesmo, mas ele também está incentivando você parar de tentar ser a si mesmo, para você ser igual a ele, não a si mesmo. Olha que sutil é isso. Então, assim, numa geração onde incentiva ser autêntico, ser a si mesmo, e é muito bom isso, mas quando nós nos deparamos na palavra de Deus para renovar a nossa mente, é você parar de tentar ser a si mesmo e ser parecido com Jesus. Por isso que Paulo diz, eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu quero parecer como Jesus. Oh, oh, oh. Meu Deus, cara, ou seja, eu também, quando eu parei de ficar tentando ser eu mesmo e passei a querer ser igual a Jesus, a minha vida amadureceu 10 anos, cara, 10 anos. Eu refleti isso na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas das quais eu me relaciono, para que elas possam desfrutar também dessa verdade. Eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu estou compartilhando. Cara, isso aqui é muito poderoso. Então, quando você tem a revelação de Jesus como Cristo de Deus, você entende a paternidade de Deus. Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. Isso faz parte da nossa identidade. Você sabia, abri um entre parênteses aqui, que o marxismo cultural, né? As pessoas sempre lembram de Karl Marx. Mas você sabia que tinha um cara chamado Antônio Gramsci, que ele propôs a destruição da família ao destruir o homem, o patriarca dela, ou seja, destituindo o homem, a família é destruída para não multiplicar seus bens, não multiplicar a sua herança, multiplicar o seu legado. Então, nós vemos que é por isso que o feminismo ele ataca o homem. Nós vivemos uma sociedade onde muitas mulheres lideram, isso é muito bom, mas muitas mulheres lideram mais de 50% dos lares, mais do que os homens, isso é preocupante. Esse lado é preocupante. Então, nós vemos que a mulher hoje moderna, ela consegue sustentar a sua casa inteira, isso sem a presença do homem, mas isso não tira a responsabilidade do homem de ser o principal provedor do seu lar. Isso, homem e mulher, faz parte da nossa identidade. Antes de nós falarmos de sexualidade, é importante você ter a sua identidade firmada. Você tá entendendo? Porque a sua sexualidade, cara, é reflexo da sua identidade. Você vê essa ideia aí de, por exemplo, eu tô num corpo de homem, mas eu tenho a cabeça de mulher. Cara, isso não existe. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, isso é mentiroso, é enganoso e é um erro, que é algo que a gente tem falado com frequência. Nós identificarmos os erros, enganos e mentiras na nossa mente e substituí-los pela verdade. Deus diz que você é homem, você é homem. Deus diz que você é mulher, você é mulher. E isso vai refletir na sua sexualidade e também diretamente no seu propósito, ok? Eu quero trazer aqui também um outro texto que Jesus fala sobre a figueira, sobre frutos. Olha que interessante isso. Nós vemos que Jesus ele conta uma parábola de uma figueira plantada entre a vinha. Olha que interessante. A pergunta é, o que uma figueira estava fazendo numa vinha, numa plantação de uvas? O que ela estava fazendo? Ela olhava para todos os lados, dava uva, olhava para frente, olhava para trás, todo mundo estava dando uva. Ou seja, o que nós vemos é que essa figueira queria dar o mesmo tipo de fruto que todos estavam dando. Ela olhava para todo lado, só dava uva, então ela se esforçava em querer dar uva, mas só que ela era uma figueira. Figueira foi chamada para dar figos e não uvas. O que nós aprendemos com isso? Que essa figueira, né, em outro momento também Jesus ele estava com fome, ele vai até uma figueira para pegar um figo e quando ele chega até lá só tinha folhas. O que acontece aqui? Uma figueira anunciando folhas para esconder a sua falta de fruto. Cara, quando a gente começa a entender isso aqui,
Olha só que poderoso, cara. Isso aqui é uma chave para você. Além de contar aqui sobre a história de Jacó, nós vemos também Jesus no Novo Testamento trazendo esse entendimento de figueira plantada na vinha. E que ele quis dizer é o seguinte: o problema não era você dar frutos. O problema é você dar um tipo de fruto só pelo fato de todo mundo querer dar uva. Está entendendo? Figueira foi chamada para dar figo. Videira foi chamado para dar uvas. A pergunta é, por que você olha para todos os lados, onde você está inserido na igreja, no trabalho, na sua casa, você vê todo mundo dando uva, mas você é uma figueira e você se esforça para dar uva, quando na verdade você foi chamado para dar figo. Figo, cara. Esse é o problema da identidade. Aqui que nós vemos também é falta de identidade. É você querer dar um tipo de fruto que você não foi chamado para dar. Não faz parte da sua natureza. Está entendendo? Você precisa entender a sua natureza. Não é só pelo fato de todo mundo ser bem sucedido no que está fazendo que você quer fazer também, quando na verdade você está ali se esforçando, suando, querer dar um tipo de fruto que não faz parte da sua espécie. Deixa eu falar uma coisa. Se alguém estiver procurando uva, vai até uma videira. Se alguém procurar uma maçã, vai até uma macieira. Mas se alguém precisar de figo, vai até uma figueira. Deixa eu falar uma coisa. Se alguém precisar de um tipo de fruto que só você pode dar, ela vai até você. Ei, vamos lá, gente. Então isso faz parte da sua identidade. Você precisa entender quem você é. Você precisa conhecer as suas habilidades, o seu dom, os seus talentos. Sabe por que o problema da gente não entender a nossa identidade, estarmos firmados na nossa identidade? Porque a gente passa mais tempo querendo conhecer a vida do outro, as habilidades do outro, os defeitos do outro, fofocando sobre o outro e esquece de se autoconhecer. Até a psicologia fala sobre isso, o autoconhecimento. Sabe, a gente é perito em falar sobre as pessoas, mas a gente tem dificuldade de falarmos de nós mesmos. Eu tenho um discipulado com o pessoal de empreendedorismo e lancei um desafio para eles, né? Vocês precisam conhecer vocês. E eles tiveram grandes dificuldades porque é fácil falar sobre os outros, mas difícil e complexo falar sobre si mesmo. Você precisa conhecer você, cara. Você precisa marcar uma reunião com você e com Deus. E falar, Deus, vamos lá. Eu preciso conhecer as minhas habilidades. Eu preciso conhecer os dons que o Senhor me deu. Os dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. E através desse descobrimento, cara, você consegue se movimentar. Aí que entra o propósito. Você entende o que você nasceu para fazer. É o propósito. Aqui que está o propósito. Então, querido, Deus colocou algo em você que só você pode dar. Se alguém quiser um outro tipo de fruta, vai procurar alguém. Mas se alguém precisar de um tipo de fruto que só você pode dar, essa pessoa vai até você. Então, se você entende que você é uma figueira, então dê frutos de acordo com a sua espécie. Dê figos. Dê figos. Mas você só pode fazer algo se você souber quem você é. A identidade não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. É por isso que quando nós vamos ler o Sermão do Monte, que é um dos módulos da Escola Cultura, nós começamos falando sobre que o Sermão do Monte é a constituição do reino. Ali fala que é a cultura do ser. Você vai perceber que quando Jesus começa a falar sobre o Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurados. Quando ele fala bem-aventurados, está dizendo de uma alegria interna, está entendendo a prosperidade do reino. Interna, alegria interna, alguém que desfruta de uma alegria interna do reino. Por quê? Cara, você entende sobre salvação, sobre o reino de Deus. Não tem como você entrar no reino de Deus e não ter aquilo que o próprio Paulo diz, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Porque paz, justiça e alegria são características do reino de Deus que todo cristão deve desfrutar. E o reino de Deus é equivalente à terra prometida no Antigo Testamento. Ou seja, você precisa permitir com que Deus te liberte da escravidão do Egito, porque no Egito é lugar de escravidão, de pecado, para te conduzir até a terra prometida, que emana leite e mel. Então a terra prometida é o equivalente ao reino de Deus. A terra prometida que emana leite e mel, o reino de Deus de paz, justiça e de alegria no espírito. Mas no meio desse processo nós temos o deserto.
Nós temos literalmente o deserto. E muitas pessoas querem evitar o deserto. Não evite o deserto. Se você estiver no deserto, não ore para Deus tirar, porque o deserto é o lugar onde você aprende a depender, a confiar em Deus. Você ali é tratado de saber lidar na escassez, para que você seja colocado na abundância. Então, eu fiz até mesmo alguns posts nas redes sociais falando da diferença da caverna e do deserto. E as pessoas falaram que caverna é um lugar de bênção, é um lugar de vida com Deus, um lugar de revelação. Não, caverna é um lugar de aprisionamento, é um lugar é escuro, solitário, onde mata a revelação de Deus. Em nenhum momento nas escrituras a Bíblia fala que Deus levou alguém para a caverna. Mas você vê Deus levando as pessoas para o deserto cheios do Espírito. Caverna e deserto são duas coisas diferentes. Deus deseja que você passe pelo deserto. Faz parte do processo. Então, você precisa amar o processo mais do que os resultados, até mesmo mais do que os frutos. Aqui está um ponto importantíssimo. Deus deseja libertar você da escravidão do Egito, dessa caverna escura e solitária, e te conduzir para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra de paz, justiça e de alegria no Espírito. Você precisa desfrutar do reino de Deus. Então, quando Jesus vai começar a ensinar lá no Sermão do Monte, bem-aventurados são... Ele começa dizendo, bem-aventurados são, não bem-aventurados que fazem. Então, porque é uma cultura do ser e não a cultura do fazer. Então, muito mais importante do que você fazer, primeiro é importante você entender o ser. Bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados são, não os que fazem, porque o que você faz é reflexo de quem você é. Você só vai entender o seu propósito quando você entender quem você é. E quando você entende quem você é, porque é reflexo, quando você entende quem Jesus é, que aponta para o Pai. Deus é Pai que ama os teus filhos. Você percebe que é uma construção, paternidade, identidade e propósito. E aí você entende quem você é. Então, eu quero saber aqui como é que tá a movimentação para eu poder avançar um pouquinho mais aqui, gente. Vamos lá. Vamos ver o que vocês estão entendendo aqui. Eu queria que vocês interagissem um pouco aqui comigo, até mesmo para eu poder me preparar um pouco mais para avançar. Talvez eu esteja compartilhando muita coisa aqui com vocês, eu quero ir com calma. Eu quero que vocês digam aqui para mim como é que tá aí, o que vocês estão sentindo em Deus, o que vocês estão entendendo no Senhor. Comenta aqui para mim. Vamos lá. Coloca aí, vamos subir essa hashtag aí. Hashtag renovação pela palavra. É a hashtag que nós vamos usar também lá nos stories do Instagram, ok? Você precisa printar essa tela aqui e compartilhar lá no seu store e colocando a hashtag renovação pela palavra. Lembrando também que quando terminarmos essa live, a gente vai fazer um post onde vou precisar que vocês comentem lá no post o que Deus falou com vocês. Outra coisa, antes que eu me esqueça, enquanto eu tô vendo aqui os comentários, olha só que interessante aqui, gente, tem um livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Então eu vou fazer um post lá no Instagram e o melhor comentário, nós vamos selecionar aqui com a minha equipe, melhor comentário vai ganhar aqui, ó, esse livraço aqui, ó, Maravilhosa Graça do Philip Yancey. Então, não perde não, tá, gente? Ó, aproveitando também, gente, vamos lá mais uma vez aqui. Eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal. Olha aqui, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe este vídeo também, manda lá no grupo da família, manda lá no grupo lá dos amigos, da igreja, dos jovens, enfim, manda para todo mundo esse vídeo, ó. Só clicar aqui, tem um botão, né, no YouTube que é de compartilhar. Também peço que vocês curtam esse vídeo para que o YouTube ele entregue para mais pessoas, beleza? Combinado isso? Aviso dado. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Ó, o pessoal já tá falando, eu quero esse livro, então você tem que ser criativo lá no comentário, hein? Vamos precisar ser criativo lá no comentário. Quando eu terminar essa live, eu vou fazer um post e aí você coloca lá o seu comentário, o que Deus falou com você, o que você entendeu, e o melhor comentário vai ganhar esse livraço aqui, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Beleza, gente? Vamos lá, tá bem, só os textos
fala só os textos de início. Nós lemos aqui Gênesis 32, Gênesis 27 e também falando sobre a figueira. Depois você pode assistir esse vídeo de novo, tá? Aí você coloca aí para você pegar, beleza, gente? Vamos lá? Ó o pessoal aqui subir na hashtag Renovação pela Palavra. Olha, Sabrina falou que já tá com 2 páginas de anotação. Uau, uau, uau. Bacana. Bacana. Vamos lá, gente. Aqui o rapaz perguntou, né? E quando Eli foi para a caverna? Interessante pergunta, só para eu fechar aqui e a gente avançar. Não foi Deus quem enviou Eli para a caverna, querida. Eli não, Elias, tá? Não foi Deus quem enviou Elias para a caverna. Se você olhar o contexto lá de Reis, você vai ver que Elias matou os profetas de Baal. E aí ele é ameaçado por Jezabel. Quando ele soube que Jezabel havia pedido a sua cabeça, a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a própria vida. Por quê? Por conta do medo. É isso que o medo faz. O medo te aprisiona. O medo, ele ataca o fundamento da fé. O medo, ele rouba a sua identidade. O medo rouba a sua alegria. O medo, ele é um sentimento humano e é natural. Mas não é para você se movimentar em cima do medo, porque se você se movimenta em cima do medo, você terá decisões precipitadas. Você será uma pessoa indecisa ou até mesmo autoritária, insegura, que vai impedir de fato você se movimentar como um filho. Você vai se movimentar, na verdade, mais como um órfão. O órfão, ele é medroso. Então é natural esse sentimento, mas não é para você se movimentar. E sabe o que ele fez? Quando ele fugiu para salvar a própria vida, porque ele teve medo, a Bíblia fala que ele se escondeu na caverna. Caverna é um lugar de se esconder, não é esconderijo do Altíssimo, como muita gente pensa. Eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, é uma outra pegada. Aqui ele estava se escondendo porque ele teve medo. É isso que as pessoas que são movidas por medo fazem, elas se escondem. Lugar solitário, lugar escuro, não há revelação de Deus. E Deus te chama para ir para fora. Lugar de luz, lugar de revelação, lugar de clareza, lugar de verdade, para que você viva as promessas de Deus. Aqui está o ponto. Deus não chamou ninguém para a caverna. Deus chama a gente para a terra prometida, para o reino de Deus, um reino de paz, justiça e de alegria. Vamos parar, gente. Então vamos decretar aqui falência a espírito de escravidão aqui. Decretamos falência ao medo, à culpa, à vergonha, à altivez, ao desânimo espiritual. Aqui somos pessoas que querem ser transformadas pela palavra. É isso que está acontecendo. É isso aí, vamos lá. Vamos avançar aqui então. Vamos avançar aqui. Agora nós vamos entender um pouco sobre o propósito. É uma das perguntas que eu mais recebo qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. A resposta que eu dou é a seguinte: você nunca vai entender o propósito pessoal de Deus para sua vida até que você entenda o propósito global de Deus para toda a terra. Toma nota aí. Escreve aí. Você nunca vai entender o seu propósito pessoal, o propósito pessoal de Deus para sua vida, até que você entenda primeiro o propósito global de Deus para toda a terra. Querido, aqui está um ponto. Muitas pessoas não entendem o seu propósito. Por quê? Porque ela está mais focada em si mesma. Isso é um egoísmo. É egoísmo. Vamos lá, vou falar uma coisa delicada aqui, mas é importante. As pessoas que querem se matar são pessoas egoístas. Falam assim, mas eu quero tirar a dor que está aqui dentro de mim. Na verdade, ela não pensa na família, não pensa nas pessoas que ela vai deixar sofrendo. Então, Deus também quer libertar você. Se você está me ouvindo aqui, você está com espírito de suicídio, eu declaro agora liberdade em você. Eu declaro vida. Eu declaro que todas as algemas, prisões que tem te levado para a caverna sejam quebradas agora em nome de Jesus. Você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Então vamos lá. Propósito é um conjunto de elementos aqui. Vamos pegar esses ingredientes e vamos colocar num liquidificador para a gente entender. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você entender o propósito, a partir do momento que você entendeu sua identidade, que está em Cristo, que é revelada pelo Pai, que você é filho amado e você se firma nessa verdade, nós vamos agora para o propósito, é basicamente aquilo que você foi chamado para fazer. Mas vamos entender aqui alguns elementos. Primeiro elemento aqui do propósito é
paixão. Isso mesmo, paixão. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38. Se você tiver com a sua Bíblia aí já aberta, já vai separando aqui. Enquanto isso, se tiver alguém aí procurando na Bíblia essa passagem, eu quero saber como é que tá aqui os comentários. Vamos lá. Elias fugiu, isso mesmo. Aqui deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela. Isso mesmo, a Ana diz foi o medo. Elias fugiu por conta do medo. É isso que acontece, as pessoas fogem por conta do medo. Mas deixa eu fechar algo que parece que eu deixei aberto. Quando ele estava lá naquela caverna, olha só o que Elias diz. Ele fala, Deus, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Aí Deus ficou confuso com Elias. Tipo assim, Elias, peraí, você foge para salvar a vida porque teve medo, agora você entra na caverna e pede para eu tirar sua vida. Peraí, cara, você quer morrer ou você quer viver? Escolhe. É isso que o medo faz. O medo te deixa indeciso para tomar decisões. Você fica literalmente perdido. E deixa eu te compartilhar uma chave. Quando você se ocupa em fazer a vontade de Deus, você nunca estará perdido. Quem está fazendo a vontade de Deus nunca estará perdido. Nunca estará perdido. Então vamos lá. Isso, olha lá, o Davi diz, Moisés passou 40 anos no deserto para aprender a depender de Deus. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38, diz assim, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. Olha só, Jesus viu as multidões, e ele viu as multidões e ele teve compaixão delas. Paixão é um sentimento eterno, interno, e compaixão é você exteriorizar, pôr para fora aquele sentimento que tem dentro de você, ou seja, é você expressar aquele sentimento de amor que está dentro de você, você se mover em prol de alguém. Então é aqui que está o ponto, para você entender o seu propósito é uma construção, tá entendendo? É uma construção, e o primeiro elemento dessa construção, além da identidade, da paternidade, aqui é a paixão. Jesus se movia com compaixão pelos perdidos. Que é o quê? Você ama o que você faz. Paixão, você faz com prazer, com alegria, com amor. Aqui está a paixão. Você precisa desse sentimento, cara. Precisa haver sentimento. Num relacionamento com uma pessoa, precisa haver sentimento, precisa haver uma paixão, precisa haver um amor, mas precisa haver a expressão desse amor. Se minha esposa... que se relaciona comigo, se eu não me mover em uma paixão, em um amor por ela naquilo que eu tô fazendo, cara, não faz sentido. Quando alguém fala assim, vai com medo mesmo. Não, o medo rouba a alegria, você vai fazer sem alegria. Quando alguém fala assim, não, ora com medo mesmo pelas pessoas. Não. Se você orar pelas pessoas com medo, não haverá amor, não haverá alegria. Sabe de uma coisa? Eu lembro uma vez que um amigo meu, o Moisés Nascimento, a gente foi para Itajaí, e no momento lá de um culto, tinha um rapaz que ele era surdo e mudo, e ele falou assim, cara, eu vou orar por aquele menino que é surdo. E aí, no meio do caminho, o Espírito Santo falou assim, você não vai orar por ele. Não, mas Deus, eu quero orar e ele vai ser curado, tá? Mas não é sobre o que você faz. Mas como assim? Eu quero manifestar o seu poder. Aí Deus falou o seguinte para ele, qual foi o momento que você parou para amar ele? Você tá aí querendo se mover aí por fé, ver o sobrenatural e tal, mas qual foi o momento que você antes parou para amar por ele? Qual foi o momento antes que você se alegrou por vê-lo? Aqui tá o ponto, querido. Porque quando alguém fala assim, não, vai com medo mesmo. Não é com medo não. Você tem que ir com o amor. O amor lança fora o medo. Precisa se mover por amor. Se não for por amor, você vai funcionar, mas não vai fluir. Deus não te chamou para funcionar. Deus te chamou para fluir. Sabe, as 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas que nasceram de um avivamento lá de Atos 2. 40 anos depois, eles estavam enfrentando 3 problemas. Um desses 3 problemas, que era o esfriamento espiritual, o mundanismo e a perseguição, eu destaco aqui o esfriamento espiritual, que ele fala para a igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte, nossa, vocês estão funcionando, a doutrina, impecável, maravilhoso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam se arrepender e voltar ao primeiro amor. Mas como que pessoas que
foram tomadas pelo Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, anos depois já estavam enfrentando um esfriamento espiritual. Talvez você que esteja aqui me acompanhando está passando por um esfriamento espiritual. É a perda do amor, perda da alegria, perda da compaixão, perda do sentimento. Você está funcionando, mas não está fluindo. Deixa eu falar uma coisa. Deus fala para você, para tudo o que você está fazendo. Se arrependa e volte ao primeiro amor. É esse sentimento, é esse mandamento que nos impulsiona. Aqui está, querido. Jesus se movia com compaixão pelas pessoas. Até mesmo se você tem uma palavra de exortação para alguém, falar uma verdade para alguém, você não pode falar uma verdade para alguém e muito menos trazer uma palavra de exortação se você não parou para amar aquela pessoa primeiro. Talvez Deus tenha te dado uma palavra de exortação para a igreja, para alguma pessoa em específico, mas você precisa parar para amar os ouvintes primeiro, senão, cara, você vai ferir pessoas. É comum, Jesus, ele não feriu pessoas, ele provocou pessoas, principalmente o legalismo religioso. Então aqui está o ponto. Essa é a chave. Você ama o que você faz com excelência. É preciso pedir para Deus fazer voltar esse sentimento novamente em você, para você não funcionar, mas você fluir no Espírito, fluir com amor, fluir com compaixão. Amém? Outro elemento aqui. Primeiro elemento nós vimos aqui identidade, paternidade, e agora paixão, agora vocação. O que é a vocação? Vocação é uma palavra latim que significa chamar, literalmente chamar. Ou seja, o mundo precisa de pessoas vocacionadas. E essa vocação é um convite divino para abraçar a salvação de Deus. Nós temos o chamado, né? Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Isso faz parte da nossa vocação, Ou seja, vocação é aquilo que você foi chamado para fazer com excelência, amor e alegria. Não é o dinheiro que move uma pessoa vocacionada, e sim o prazer, a satisfação que você encontra sentido no que você faz, tem valor no que você faz. Quer um exemplo? Vai lá comigo em Mateus capítulo 4 para você ver uma coisa. Vai lá. Mateus capítulo 4. Versículo 18. Gente, para você ter uma experiência ainda melhor, você pode espelhar, se você estiver assistindo no YouTube ou num tablet, alguma coisa assim, espelha na televisão da sua casa e chama a sua família para assistir junto, porque a experiência é melhor, né? A tela é maior, todo mundo consegue assistir. Mas vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Presta atenção, eles tinham uma profissão. E qual era a profissão deles? Pescadores. Versículo 19, Jesus lhes disse: venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. O que nós vemos aqui? Eles continuaram sendo pescadores. Versículo 20, então eles deixaram imediatamente, eles não ficaram pensando, duvidando. A Bíblia diz imediatamente. O que é imediatamente para você? Eles não responderam, daqui uma semana eu vou ver, daqui um mês, daqui um ano, e fica só procrastinando o chamado de Deus. Sabe o que é procrastinação? Procrastinação é quando você não tem prioridades na sua vida, é falta de prioridades. Isso é procrastinação. Procrastinação é falta de prioridades. Olha só, versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 21, um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, novamente aqui, imediatamente, mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Cara, eles receberam um convite divino para abraçar um chamado, uma vocação, e eles não duvidaram, eles responderam imediatamente. Só que a questão aqui é o seguinte: muitas pessoas,
Eu já encontrei, eu queria ter mais tempo, né, para pregar o evangelho, para ler mais a Bíblia, para orar, mas eu tô aqui no escritório, não tô fazendo nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, cara, para com isso. Isso é mentira. Você é um missionário em qualquer lugar onde você estiver inserido. Tanto que na Escola Cultura nós ensinamos isso, que você é um missionário em qualquer área de atuação. John Wesley fala sobre isso, o mundo é minha paróquia. Qualquer lugar onde você estiver, através da sua profissão, ali você pode cumprir com a sua vocação. Jesus não mudou a profissão deles. Talvez você está aí reclamando, né, da profissão na qual você está exercendo. Cara, para de reclamar e começa a agradecer. Sabe por quê? Mesmo que você esteja trabalhando por dinheiro, por necessidade, agradeça e aprenda com as pessoas enquanto você estiver no lugar. Porque teve uma frase, não sei se foi do Agostinho ou do John Wesley, mas que diz o seguinte, que perguntaram para eles, né, o que eu posso fazer para contribuir com o avivamento? E ele respondeu o seguinte, o que você faz? Eu faço sapato. Ótimo. Então faça o melhor sapato e faça um sapato com excelência e coloque um preço justo. Assim você estará contribuindo com o avivamento. Cara, eu vi muitos jovens nas igrejas que deixaram de estudar e deixaram de trabalhar com a seguinte alegação, agora eu vivo pela fé, passo o dia inteiro orando, o dia inteiro lendo Bíblia, mas não trabalha. Porque ela acha que viver pela fé é passar o dia inteiro dentro da igreja, trancado, lendo Bíblia e orando. Não. Adoração é trabalho. Gênesis 2,15 diz, e Deus posicionou o homem no jardim do Éden para... Deus deu a ele duas responsabilidades, cultivar a terra e guardar a terra. O resultado dessas duas palavras significa trabalho, cultivo. Cultivo é trabalho, é adoração, é serviço, ou seja, quando você trabalha na sua área profissional, na sua área de atuação, você já está adorando a Deus, cara. É adoração a Deus. Sabe, eu vi esses dias uma história de Calvino, que ele fechava a igreja, quando fala igreja nesse caso, é o edifício, né, o espaço físico. Ele fechava a igreja durante a semana a igreja permanecia fechada. E a igreja só abria no domingo quando eles se reuniam para adorar a Deus junto. Por quê? Ele entendia que quando nós nos reunimos no domingo, nós nos reunimos como família para adorar ao Senhor. Mas durante a semana você adora ao Senhor através do seu trabalho. Você tá lá no seu trabalho, você tá orando, você tá lendo. Cara, então para com isso. Mas eu queria ter tempo, queria fazer missões lá no Nordeste. Faz missões lá no seu trabalho. Queria fazer missões lá na África. Faz missões lá na sua escola, lá na sua faculdade. Você é um missionário em qualquer lugar onde você estiver. Assim você estará cumprindo com a sua vocação. O que nós aprendemos com esse texto aqui? Que Deus não está interessado em mudar a sua profissão. Eu tô aqui esperando qual profissão que Deus vai me dar. Não. Deus não vai escolher profissão nenhuma para você. É você quem vai escolher de acordo com a sabedoria que Ele deposita no seu coração. Jesus não mudou a profissão deles. Eles eram pescadores e continuaram sendo pescadores. O que Jesus fez foi mudar a visão deles. Jesus deu um propósito para eles, deu um sentido naquilo que eles estavam fazendo. Cara, vocês estavam pescando peixe, agora vocês vão pescar homens. Uau! Vamos lá, gente. Tanto que mais pra frente nós vemos que eles eram pescadores, né? Pedro, ele se frustra porque não pegou peixe. Ele continuou sendo pescador, cara. Não é que ele voltou à profissão. Não, ele continuou sendo pescador. Só que ele tinha perdido a conexão com o Senhor. Perdido uma visão, perdido a palavra. Você tá entendendo? Quando você perde uma visão de Deus, cara, qualquer caminho serve pra você. Eu entendi isso. Que eu não me movo para nada se eu não tiver uma palavra de Deus. O Cultura do Reino começou com uma palavra, uma visão de Deus. A Escola Awakening começou com uma visão. A Escola Cultura começou com uma visão. Ou seja, não faça nada sem que você tenha uma palavra, sem que você tenha uma direção de Deus. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Olha só. Então, vocação é um convite divino para você abraçar a salvação. Ou seja, não é o dinheiro que move a vocação, o vocacionado, mas sim o prazer que ele realiza. Agora o próximo ponto aqui é a missão, cara. A missão, a palavra missão não tem na Bíblia, mas é um missionário, é alguém que tem uma missão especial. A missão é de Deus. Quando alguém fala assim, eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão, a missão é de Deus. O que ele faz é você participar, ele chama você para participar da missão dele. Por isso que o texto diz grande comissão.
Grande comissão, ou seja, a missão é de Deus, ele te chama como cooperador. A forma de você contribuir no reino de Deus é cooperando com o reino de Deus através do seu trabalho. Então não saia do seu trabalho. Honre a Deus através do seu trabalho. Trabalho é adoração. Então o mundo precisa de missionários, cara. Precisa de pessoas que têm uma mensagem especial, uma mensagem que impulsiona ele. E essa mensagem, essa palavra missão, literalmente ela significa envio, enviar. Ou seja, ela está relacionada sim a um conceito bíblico. Porque nós vemos lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus envia o seu Filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito. Então missão é um envio, é se doar. E a missão é feita através de trabalho. Trabalho é adoração. Adoração faz a missão. Nós vemos também lá em Mateus 28, 18, diz o seguinte, olha só, Mateus 28, 18. Se você estiver tomando nota, anota aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, cara, mas ele fala apenas para aqueles que estão com a identidade firmada, quem sabe quem são, e não é aqueles que não sabem, não é para multidão, é para discípulo. Então, se você não é discípulo, Jesus não está falando com você, você não tem uma missão, você não entendeu a missão, você não entendeu a sua identidade, você não tem paixão, você não tem uma vocação, não entendeu. Porque os comissionados são os discípulos, aqueles que de fato absorveram e têm a sua identidade firmada. Deixa eu falar uma coisa, algumas pessoas não estão preparadas para envio, algumas pessoas não estão preparadas para fazerem discípulos. A gente precisa parar de ficar impondo, pregar o evangelho e fazer discípulos para pessoas que não têm a sua identidade firmada, cara. Pode ser um estrago isso. Então você precisa ser profundo na palavra e fervoroso no espírito. É isso que a escola cultura proporciona. Fervoroso no espírito e profundo na palavra. Esse é o nosso objetivo aqui. Então missão é o propósito de Deus que envolve todos os cristãos, chamado e enviado pelo próprio Deus para pregar o evangelho, fazer discípulos, amar, servir a Deus e também servir e amar as pessoas, beleza? Então o próximo elemento aqui, tome nota aí, é profissão. O que é profissão? Você é bom no que você faz. E a profissão tem duas características, né? Emprego e trabalho. Enquanto muitas pessoas estão aí procurando um emprego, quando na verdade Deus tem um trabalho para você. Sabia que Jesus não chamou nenhum desocupado, nenhum preguiçoso para o reino de Deus? Se você é uma pessoa que é preguiçosa, desocupada, ou seja, homem ou mulher, cara, você não é apto para o reino de Deus. Então você precisa ter um trabalho e não ficar procurando emprego. Não estou dizendo que ser CLT é errado, não. É bom ser CLT, porque é trabalho, mas entenda uma coisa. Ao invés de você ficar procurando um emprego, é necessário que você entenda o trabalho. Aqui eu quero despertar em você também algo de empreendedorismo, de ideias, de soluções, de criatividade. Porque há uma diferença entre emprego e trabalho. Emprego, você é bom, fala de técnica. Você tem uma técnica, tem uma habilidade para fazer algo. Agora, trabalho é dom. Técnica e dom são duas coisas diferentes. É importante que você tenha técnica. Melhor ainda é você ter o dom, a unção, cara, para fazer aquilo. Entende o que eu tô falando? Então, profissão, você é bom no que você faz. E ao escolher uma profissão que você quer viver pro resto da sua vida, você precisa levar duas coisas em consideração. Duas coisas básicas. Primeiro, você vai querer acordar cedo, cara. Nos dias úteis para você trabalhar naquela área. Cara, é impressionante a quantidade de pessoas que diz o seguinte: não vejo a hora de chegar sexta-feira, não vejo a hora de chegar o final de semana. Isso já é na segunda-feira, né? Não, cara. Você é a resposta do culto de domingo na segunda-feira. Você precisa ter prazer em acordar cedo.
Então, a profissão diz respeito a isso. Quando você entende a sua vocação, o seu propósito, você está disposto a acordar cedo para trabalhar naquela área. Segundo, você tem um talento, uma aptidão, né? Uma competência para trabalhar nessa área. E além disso, você se sente bem nesse trabalho. Então, essa diferença básica é importantíssima, mas tome nota aqui. A diferença entre emprego e trabalho. Emprego, você tem técnica. E trabalho, você tem um dom. Então, antes de querer ter uma técnica, tem um dom, cara. Às vezes você está procurando aí um emprego quando na verdade Deus tem um trabalho para você. Então recebe aí se você está entendendo, se você pegou a visão. Vamos lá. Agora, juntando tudo isso, nós compreendemos, temos uma visão mais geral do que é o propósito, né? A palavra propósito no grego é prótesis, que significa a apresentação de algo, colocá-lo à vista, dar sentido naquilo que você faz. E todo propósito, ele tem um processo. Cara, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que querem ver logo o resultado, que querem logo o fruto, mas não querem passar pelo processo. O processo é doloroso, mas o processo é importantíssimo para a sua formação. É importantíssimo para a construção de um propósito. E sabe qual é o propósito de Deus? Né? Muitas pessoas pensam assim, Jesus, o propósito de Jesus é salvar a terra. Não, não é. Não é o propósito de Jesus salvar a terra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz Deus falando, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o propósito global de Deus para toda a terra é. Paulo fala também lá em Romanos, capítulo 8, eu amo Romanos, capítulo 8 fala o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas boas e coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa amar a Deus, cara. Conforme o seu propósito. E ali no texto diz o seguinte, que o propósito de Deus é uma família de muitos irmãos, muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito global de Deus. Então antes, respondendo a pergunta, antes de você entender o seu propósito pessoal, antes de entender o propósito pessoal de Deus para sua vida, você precisa entender o propósito global de Deus para toda a terra. Porque o nosso propósito também está no coletivo, no nós. Quando você descobre o nós, o seu eu morre. É isso. O seu eu morre, porque a sua mente não é mais egoísta, a sua mente não é mais individualista. Assim você não se movimentará por medo, por vergonha, por culpa, com desânimo, sabe? Por exemplo, frustração. Sabe o que é frustração? Presta atenção. Frustração é uma expectativa correta depositada no lugar errado. Vai gerar o quê? Desânimo. Desânimo, frustração, cara. Frustração. E nós vemos claramente aqui, toma nota aí, querido, toma nota. Romanos 8, versículo 28 ao 30, é o texto que nós acabamos de ler. Ou seja, a vontade de Deus é que ele tenha uma família de muitos filhos parecidos com o primogênito, um irmão mais velho, Jesus. Agora, o que perturba a mente das pessoas é isso. Ela querer descobrir o propósito pessoal dela. Não, você não vai entender o seu propósito pessoal. Até você entender o nosso propósito global para toda a terra. Jesus, ele é o modelo correto, ele é o modelo perfeito, é modelo de perdão, modelo de amor, modelo de liderança, modelo de empreendimento, modelo de honra. Ou seja, você precisa ser parecido com Jesus. Tá entendendo? Aqui está o ponto, querido. Aqui está o ponto nosso. Então, espero que você tenha compreendido, entendido aqui esses pontos importantíssimos na sua jornada. A sua jornada é você entender que Deus é Pai, Jesus é Filho e que Ele também diz que você é um filho amado, a sua identidade é firmada, que te leva a entender o seu propósito. Quando você descobre a sua identidade, você entende o propósito para qual você foi chamado para fazer. Beleza? É isso aí, gente. É isso mesmo, a Dani falou, não, nunca sobre nós. É sobre o propósito dele. É sobre ele.
É sobre o que Ele está fazendo em nós e através de nós, cara. Deus não quer fazer um milagre apenas para você, Ele quer fazer um milagre através de você. Por quê? Assim você deixa de ter uma mente individualista. Você chega na igreja e fala assim, o que a igreja pode fazer por mim? Quando a chave gira, a sua identidade é firmada, você deixa de dizer o que a igreja pode fazer por mim e começa a dizer o que eu posso fazer pela igreja do Senhor. Aqui está o ponto, querido. Aqui está o ponto. E aqui está o ponto de partida da nossa jornada renovação da mente. Eu tenho certeza que vai ser poderoso esses próximos 3 dias. Aqui eu tô dando, na verdade, uma introdução apenas, né, do que nós vamos aprender daqui para frente. Eu tenho certeza que você será transformado durante esses 4 dias. Eu tenho certeza que você vai vencer o medo que te paralisa, que ataca o fundamento da fé, que rouba a sua visão, que rouba a sua identidade, rouba a sua alegria, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Para que o amor venha, o medo precisa ir embora. Você vai vencer o desânimo espiritual, você vai vencer a vergonha, a culpa, quando na verdade a Bíblia diz que onde houve vergonha haverá dupla honra. Eu tenho certeza, mas tenho certeza mesmo que se você estiver aqui acompanhando a gente até o final, Deus vai transformar a sua vida, você será tremendamente impactado com o que será liberado aqui. Antes de terminarmos, eu quero pedir que vocês não se esqueçam de subir a hashtag aí, renovação pela palavra. Coloca lá nos stories, marca a gente lá nos stories, renovação pela palavra. Lembrando também que eu vou fazer um post lá no meu Instagram, no meu pessoal, Instagram lá do Robert Marques. Eu vou fazer um post lá e aí o melhor comentário vai ganhar aqui, ó, esse livraço, o melhor comentário de como foi o primeiro dia aqui para você, o que você aprendeu, o que você absorveu, o que Deus falou com você. O melhor comentário vai ganhar esse livro, minha equipe vai selecionar. Então você não pode deixar de fazer o seu comentário. Bom, é isso, gente. Eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês meditem em tudo o que foi falado. E eu quero lançar um desafio para vocês. Que vocês façam um post também nas redes sociais de vocês, dizendo quem vocês são e qual é o propósito que Deus tem para sua vida. E aí vocês vão fazer esse post na sua própria rede social e você vai marcar a gente dizendo que você está fazendo parte da jornada renovação da mente. Aí você faz lá quem você é, coloca lá sobre suas características, qual é o seu propósito e você escreve lá no final que você está participando da jornada renovação da mente. Beleza, gente? É isso. Lembrando também que todos os participantes aqui da nossa jornada vai receber um e-book Renovação da Mente, daquilo que nós estamos construindo. É gratuito, mas se você que está aqui entrou pelo link do YouTube, é necessário que você faça o cadastro aqui, no link que está na nossa descrição do vídeo e também lá no chat. Nossa equipe vai postar. Você precisa entrar nesse site renovação.culturadoreino.org e fazer o seu cadastro para receber os links de transmissão e também os conteúdos exclusivos que nós estamos mandando lá no grupo do WhatsApp. Não saiam do grupo do WhatsApp, porque é lá que nós mandamos todo o conteúdo para vocês. Beleza, gente? É isso aí. Bom, quero agradecer pela participação de vocês. Foi poderosíssimo esse primeiro dia. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito para nós nos próximos 3 dias. Amanhã, às 8 horas, novamente aqui, nós estaremos falando sobre a renovação da mente. O que é a renovação da mente? Como renovar a nossa mente. Então você não pode perder, não fique de fora, que eu tenho certeza que aqui que nós vimos é só o começo dessa grande jornada da renovação da mente. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer cada um de vocês pela presença, por vocês interagirem aqui comigo, por participarem. Sim, essa live vai ficar salva por poucos dias, mas pouquíssimos dias. Então é importantíssimo que você esteja assistindo, ou se você for assistir de novo, que você aproveite, porque em breve ela vai sair do ar, tá? Então é um conteúdo exclusivo para todos que estão participando da jornada Renovação da Mente. Beleza, gente? É isso aí. Quero agradecer vocês. Valeu.
Valeu, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Posta lá nos stories, comente lá no post que eu vou fazer lá no Insta. E o melhor comentário vai ganhar um livraço. E não deixe de postar também nas suas redes sociais sobre você, sobre o seu propósito e marcando também a gente aqui, beleza? É isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Nos vemos amanhã, então, às 8 horas aqui também. Não saiam do grupo do WhatsApp, tá? É isso aí, gente. Brigadão. Que Deus abençoe vocês e vejo vocês amanhã, às 8 horas. Um abraço, gente. Tchau, tchau.